Por isso nós saberemos o preço que Ele pagou. Talvez, se nós fôssemos numa cruz, não seria como Pedro, que foi crucificado talvez para baixo, mas não seria como Ele, porque foi o pecado de toda a humanidade sobre Ele ali. E Ele perdeu a comunhão com o Pai. Nós, ainda que morrêssemos numa cruz, hoje nós não perdemos mais a comunhão com o Pai, porque Jesus pagou o preço. E ali Ele se fez pecado por nós. Então a pior dor que Ele teve foi quando Ele perdeu a comunhão com o Pai, por nossos pecados. Perdeu. Ali que Ele clamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a maior dor de Jesus. Mas Ele sofreu coisas, a coroa de espinho, bateram com o caniço na cabeça dele, cuspiram nele, no rosto dele, por amor a nós. Então, o Senhor, cada dia nós possamos se humilhar. Esse Deus Santo, então, amém. Vamos agora passar a palavra para o pastor Carlos. Graças e paz, irmãos. Mais uma reunião, estamos nós juntos. Na sexta-feira, temperatura bem agradável. E isso nos motiva mais e mais a adorar e glorificar o nosso Deus. Então nós já encerramos aquele primeira etapa dos nossos encontros, com aqueles temas que nós abordamos com relação aos grandes homens da Bíblia, e os seus feitos, aquilo que eles fizeram de bom e aquilo que eles fizeram de ruim. Então nós aplicamos, trouxemos para a nossa realidade aquilo que poderíamos fazer como servo e aquilo que não poderíamos fazer como servo, como eles, como servos, não deveriam ter feito e fizeram. Então nós vamos começar uma nova etapa, a crise secreta do homem. Mas homem tem crise secreta? Todos nós temos as nossas crises. Tá? É porque nós somos machões e muitas vezes não queremos dar o braço a torcer. Eu sou cara da peste, eu nasci no norte comendo farinha e mandioca. E outros, não, eu sou assim e tal. Então sempre nós tentamos nos justificar de alguma forma para sairmos da nossa zona de conflito, da nossa zona de crise, e muitas vezes nós desviamos e falamos, foi ele, foi ela, o causador foi Beltrano, Ciclano, mas nunca a causa raiz sou eu. Sempre a gente tenta transmitir, não assumimos essa questão das nossas crises, porque nós nos julgamos super-homens. E já passei alguns temas para essa nova etapa,
Alguns dos irmãos que estão aqui, o William já pôs ali o dele, o Genilson e outros irmãos, tem parece que três temas abertos ainda, mas eu creio que logo a gente já fecha esses temas e assim nós vamos dando continuidade ao nosso estudo. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias, o Salmo 129. Salmo 129, nós vamos ver o salmista fazendo algumas queixas, assim como nós fazemos, o salmista faz algumas queixas, que é natural do homem caído, do homem que muitas vezes, por causa da fraqueza espiritual, mesmo que seja um homem de Deus, mesmo que seja aquele homem que esteja aos pés do Senhor, sempre há um momento que ele acaba caindo por causa das crises, por causa das dificuldades. Salmo 129 só é a abertura e depois a gente vai dar a entrada no nosso tema propriamente dito. Salmo 129 fala assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga-me, ó Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores aram sobre as minhas custas, compridos fizeram seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes que se arranquem, com o qual o segador não enche a mão, nem o que ata aos peixes enche o braço, nem tampouco os que passam a dizer: bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então nós vemos aqui a introdução desse salmo, é um cântico dos degraus, ou degraus. O salmista falando das pessoas que o angustiaram. Eu não sei como está a sua versão, porque dessa vez eu não peguei várias versões para saber qual seria também a colocação dele. Mas aqui angustiaram, deixou para baixo, deixou, como diz assim, eu estou mal. Então, o salmista Davi, ele estava mal. E aquelas pessoas que angustiam a sua vida, aqueles que trazem pesar para a sua vida, como você tem se comportado diante dessas crises que muitas vezes faz você sofrer, muitas vezes você sai perambulando, cada um tem a sua forma de extravasar, essa questão da angústia, da preocupação, da decepção, da crise. Eu, quando estava em crise, isso antes da minha conversão, quando eu estava em crise, o que eu fazia? Ficar dentro de casa e pensar. Então o que eu fazia? Eu saía andando. E não ia, pegava a bicicleta, não pegava a carro, isso era andando mesmo. Andava em tudo que era rua aqui, em Brás Cubas, aí depois ia acalmando, aí eu fazia o circuito de volta para casa. Outros acabam entrando no quarto, não quero ver ninguém, não conheço ninguém, hoje eu não conheço ninguém, não estou aqui para ninguém, nem para os meus filhos, nem para minha esposa. Outros fazem como a Elias, vai para a caverna de Adulão, se esconder, não quero papo com ninguém. Enfim, essas são as crises que nós temos. E crises, meus irmãos, a humanidade vive entre as crises. De tempo em tempo, algumas crises afetam as nações. Não é só a nação brasileira, as nações. Então, quais são essas crises que afetam
né, as nações. O Senhor Jesus mesmo falou: olha, preste atenção no que eu estou falando. Mateus capítulo 24. Haverá peste, fome, guerras, terremotos, crises. Então nós estamos vivenciando, né, uma guerra aí. E nós não sabemos qual vai ser o final dessa guerra. Então muitos estão preocupados porque pode, amanhã ou depois, a Rússia acabando de fazer o que ela estava querendo fazer, invadir ali, conseguiu seu intento começar a se espalhar por outros países ali. E aí já está faltando alimento, né? Aí tem a pandemia, vem a falência financeira, e tempo em tempo nós vemos essas crises acontecendo. Nos últimos dias, por exemplo, vivemos grandes crises sanitárias, econômicas, né? E nós estamos inseridos em meio a tudo isso. E podemos tirar para nossas vidas, e nós não vamos nunca, jamais, né, nos distanciar dessa palavra. Porque toda a lição que nós vamos colocar aqui, o William, o Genilson, né, e outros irmãos, o pastor Hélio, né, que escolheram os temas, sempre vai ter como base a palavra de Deus e homens do passado. Não importa se nós já falamos deles anteriormente, porque as vidas, né, desses homens são ricas em exemplos e também, vamos dizer assim, de aprendizagem para a nossa vida. Eles têm muito a nos oferecer. Não pense que a vida dos homens do passado era melhor do que a minha ou a sua. Hoje nós temos uma vida tranquila, sossegada, né? Hoje você vai ali no mercado, você compra tudo que você quer. No passado, os nossos irmãos do passado, às vezes, faziam uma refeição por dia. Eu li, quando estava na faculdade, eu li livros históricos que os nossos irmãos do passado faziam uma refeição por dia. E eles se davam por felizes. Hoje você tem uma roupa confortável, gostosa, está frio, você tem um cobertor. Os nossos irmãos, muitas vezes, estavam lá, durante o dia um sol, né, estourando uma zona, mas durante a noite, um frio congelante. Então nós temos muito que aprender com esses homens, com as suas crises, né, que eles passaram. A Bíblia não promete tranquilidade. Muitas vezes as pessoas falam: eu vou virar crente. Fala assim: vou virar crente porque aí a minha vida vai ser sossegada, vou ter uma vida de abundância, de prosperidade, não vai ter crise, e vai ser uma vida de ausência de crise. Quem disse? Quem disse que você vai passar nessa vida sendo cristão em brancas nuvens? Não pense que você vai passar isento, não vai. Nós vamos sofrer todas essas penalidades, mas com uma diferença. Senhor Deus, teu Deus está contigo, em meio às suas angústias, em meio às suas crises, em meio às suas dificuldades. Isso que nós precisamos entender. E muitas vezes as pessoas, na sua crise, estou de mal com Deus, estou de mal, não quero saber mais. E como se Deus fosse culpado de tudo que está acontecendo na vida dele. Mas sendo que o próprio Senhor falou: vai acontecer isso, se prepare, se fortaleça. E nós vamos ver homens aqui que não tiveram esse relacionamento que nós temos aqui, ó. Teve homens que Deus chamou: você vai fazer essa obra. E se você não fazer essa obra, a minha mão vai pesar sobre você. Já pensou Deus falando isso para você? E você fala: e agora? Eu faço a obra ou não faço a obra? Se eu for fazer a obra, for falar isso ou aquilo, os meus patrícios vão me matar. E se eu não fazer, Deus, qual é preferido? O rei da coisa é cair na mão do Deus vivo. E nós vemos nas Santas Escrituras todas essas coisas. Então nós precisamos, entender isso. Em meio às nossas crises,
Deus vai ser conosco por onde quer que andemos, né? Como servos bem entendidos, né? Pode andar em qualquer lugar, não é assim. O Senhor vai ser contigo, desde que você esteja em obediência à vontade dEle e nas veredas retas, né? Muitos são os caminhos para alcançar a vitória, e longe, e longa e difícil, mas Jesus nos ajuda a continuar firmemente ou fielmente. Então nós precisamos entender que o nosso Senhor vai nos ajudar. E temos alguns exemplos aqui para a gente já ir pensando, né? Primeiro, a gente já falou aqui, né? Acho que foi a primeira mensagem da outra do nosso estudo sobre Josué e Caleb. E aqui nós vamos tratar da pessoa de Josué. Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Nós vamos fazer um apanhado de vários homens com as suas crises e que Deus operou maravilhas na vida deles. Então o primeiro aí é Josué, né? Ou Joshua, né? Então prefigura a pessoa de Cristo, né? Josué, né? Capítulo 1, versos 6 e 7. Então nós vamos ver aí que Josué, o grande homem de Deus, o amigo de Deus, né? Moisés, homem que Deus falou com ele face a face, boca a boca, né? Deus falava com Moisés como nós estamos falando aqui um com o outro. Já pensou que privilégio? Deus falava assim com Moisés. Só que esse Moisés, assim como todos nós, vamos ter o nosso tempo de vida. Independente dos nossos atos, né, o nosso tempo de vida já está determinado. Não adianta você querer, Deus, me dá mais 50 anos, eu quero aproveitar um pouco mais de vida. Não, seu tempo de vida está determinado. O tempo de Moisés, não vamos entrar no mérito agora, né, o porquê Moisés foi recolhido, mas chegou o fim do ministério, né, de Moisés, e agora Josué assume. Josué era vamos dizer assim, um auxiliar de Moisés, um homem de confiança. E quando Deus falou, Josué, agora a bola da vez é Josué, Deus deixou de falar com Moisés, porque Moisés agora já era morto, né? E agora esse mesmo Deus que falava boca a boca com Moisés, agora fala com Josué. Agora você vai conduzir esse povo, esse meu povo, para a terra da promessa. E aí, o que acontece? Josué entra em crise. Josué entra em crise e fala, caramba, como assim eu vou conduzir esse povo? Para mim está sendo difícil conduzir a minha família e eu mesmo agora vou conduzir esse grande povo. Senhor, é um peso muito grande para mim. Quem que não entraria em crise? Imagine você, né, sendo pastor de uma igreja. Vamos supor aqui da Igreja Batista em Brás Cubas. Você sendo um pastor auxiliar. Só tem você e o pastor ali, presidente, e esse pastor presidente, o Senhor recolhe, e você se vê diante da igreja para conduzir essa igreja, né? Você entra em crise, mas e agora? É uma coisa você ser conduzido é tão gostoso, não é? Que tem uma pessoa, faz isso, vai por aqui, vai por lá, né? O William aqui, por exemplo, eu não sei a patente dele, mas se é ele que ordena, né, ou aquele que está sob os seus comandos, ele vai fazer tudo aquilo que o William pedir, porque ele está sob uma autoridade e ele sabe, ele confia que aquela pessoa está conduzindo a fazer a coisa certa. Então a gente vai tranquilo, é igual o pastor Paulo. Teve um tempo aí, o pastor Paulo falava, a gente, opa, vamos lá, né? E as coisas aconteciam. Confiança. Mas quando falta esse homem de confiança, quando falta esse homem que tem garra, que tem unção, que tem autoridade, e você se vê
na berlinda, fala, agora você vai conduzir. Josué caiu em depressão, ou em crise. Tanto é que ele vai questionar aqui, Josué, capítulo 6, aliás, capítulo 1, quem pode ler para nós? Do verso 6 ao verso 8, coisa aqui. Josué 1, versículo 6 a 8. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo. Quando eles tornarem posse da terra que prometi aos antepassados deles, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela. Em nada de você terá um sucesso em qualquer lugar, para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém. Nós vemos aí, Josué pensou, eu não tenho condição, mas quem que estava falando com ele? Coré? Né? Ou um amigo? Né? Não, era o próprio Deus falando com ele, incentivando. É você que vai conduzir esse povo. Então somente esforça-te. Em nossas crises nós precisamos, irmãos, nos esforçar. Porque nós temos condições, quando nós estamos diante de Deus, né? Deus dá um chacoalhão aqui, ó, em Josué. Esforça-te, então somente esforça-te, tem bom ânimo. Verso 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. E aí ainda veio um questionamento na mente de Josué, verso 7, então somente esforça-te, tem um ânimo, para teres cuidados de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então nós temos a bússola, nós temos a palavra de Deus para nos orientar em tomadas de decisões que precisamos tomar quando nós estamos diante de uma crise. No seu travesseiro você vai chorar sim, as lágrimas vão descer sim, tudo isso é necessário. E não é vergonhoso o homem chorar, não é vergonhoso o homem se colocar numa situação, Deus, eu estou com medo. Josué estava em crise, ele viu o tamanho da responsabilidade. Assim como muitas vezes também Deus se coloca em situações, você vê o tamanho da responsabilidade, que você precisa assumir o seu papel como servo. Mas mesmo assim, Deus sondando o coração de Josué, mais uma vez, né, Deus dá um chacoalhão, né, em Josué. Aí ele fala assim, não tu mandei eu? Então era Deus, é eu, o grande eu sou, o que estou te ordenando, né? Deus dá uma chacoalhada aqui em Josué, não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Verso 9. Então nós vemos Deus animando Josué nesse momento de crise. Nós conhecemos, né, Josué, ele nasceu no cativeiro.
40 anos no cativeiro, depois mais 40 anos, ficou perambulando no deserto. Então não foi uma pessoa que nasceu num berço esplêndido, né, como Moisés, vamos dizer assim, que ele nasceu, né, e foi criado no palácio de Faraó. Não, Josué ele foi criado no ardor, na dificuldade, né, era um homem de dores, mas depois disso, Josué ainda teve, né, que esperar mais 40 anos para tomar posse da terra prometida. Quantas crises esse homem não passou? E já no finalzinho lá, ele falou assim, olha, escolha hoje vocês, quem que vocês querem servir? Possivelmente o povo estava voltando novamente à idolatria, voltando aos falsos deuses, edificando altares a deuses pagãos. E Josué fala assim, ó, hoje, vocês hoje escolham quem vocês querem servir. Ao Deus de Israel ou aos deuses dos amorreus que estão lá do outro lado. Escolha hoje. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crises vêm, crises irão, e elas voltarão novamente enquanto nós estivermos vivos. É igual a onda do mar. Eu não gosto muito do mar não, hein? Dependendo se ele estiver muito bravo e eu sei nadar igual uma pedra, então eu já prefiro ficar longe, né? Só aqui no Bertioga aqui, né? Boracéia tem uma parte lá chamada Cantão. Lá as ondas é marola, né? Assim, bem gostoso. Criança brinca ali, não tem perigo nenhum. E era lá que eu gostava de ir, porque eu nado igual uma pedra. Então procuro fugir disso. Então, irmãos, os problemas virão igual as ondas do mar. Você vence uma, vem a outra. E a outra que virá possivelmente seja maior do que aquela anterior. Então você precisa estar preparado. Então Josué enfrentou suas crises, mas Deus deu a vitória. E ele fez a escolha dele. Ele permaneceu com Deus. E nós devemos permanecer com Deus em meio às nossas frustrações, em meio às nossas dificuldades. Também nós tratamos, né, sobre Ana. Eu não sei quem foi que falou sobre Ana, né, sobre Ana, Penina, foi Genilson? Não, foi pastorado. É verdade? Então nós vemos que essa mulher passou, né, um grande desafio, uma grande angústia, porque ela tinha uma rival. Ana, ela é estéril. Uma mulher que não podia ter filho naqueles dias era considerada uma mulher sem valor, né? Porque o marido esperava um filho. Mas e hoje? Não existem várias mulheres que o marido quer um filho, mas não consegue devido a algum problema. Mas nem por isso, né, o marido joga fora. Em alguns casos, né, joga fora. Mas continua com aquela esposa. Mas por que para Eucana era tão importante, ou para aqueles homens do passado, era tão importante uma mulher fértil, com filhos? Porque quando você casava, a intenção daquele varão, quando casasse, era formar uma tribo. Então nós vemos também Davi falando, ó, bem-aventurado aqueles que têm filho, igual, os filhos são igual aljavas, né? São igual flechas na aljava. Quanto mais flechas tiverem dentro dessa aljava, melhor é, porque se você for levado diante de um tribunal, você tem a família para te defender. E a família naquela época era numerosa, e formava mesmo uma tribo, e muitas delas guerreiras. Então aqui estava Ana, né, se sentindo humilhada, desprezada, né, e Penina chegava ali e atormentava ela. Ah, você não pode ter filho, acima, ó. Alcancei do Senhor mais um varão. Aí, alcancei dos varões uma varoa. Alcancei.
E ela ali naquela situação foi ficando deprimida, foi ficando aborrecida, até que chegou o momento de ir para Jerusalém sacrificar, adorar ao Senhor. O templo lá se derramou diante de Deus. E ali Eli falou assim: essa mulher está bêbada logo nessas primeiras horas da manhã? Não, meu Senhor, eu não estou bêbado, mas estou derramando a minha decepção diante do Senhor. Eu quero ter um filho com você, Pai. O Senhor Jeová concede o desejo do seu coração. E muitas vezes você vai encontrar pessoas dentro da sua própria casa que são rivais. E você vai ver em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 6 ao verso 7, essa narrativa. Então, Ana estava bem para baixo mesmo, mas aqui nós vemos que nesse momento, né, de rivalidade, Penina atormentando a vida de Ana, e o versículo é bem claro. Quem quiser ler, pode ler. Bem alto. Versículo 6. 6 e 7. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mata. Ok. 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, porque chorava e não comia. Ok. Já pensou uma competidora? Já pensou uma competidora dentro de casa? Agora vamos para o ponto final aí. Tem 2 filhos. Tem irmãos aqui, possivelmente, tem até mais filhos do que eu, né? Mas vocês já viram como são os filhos? Ou, de repente, vamos voltar à nossa família, os nossos irmãos, a competição que existia entre nós, os nossos irmãos. É uma coisa assim, terrível, né? Agora imagine 2 esposas, 2 mulheres, né, tentando alcançar, né, a consideração, o amor, o carinho, né, do seu esposo. Então aqui o confronto era muito forte, a ponto, né, de embravecer, né? Agora, imagine também, a gente já está passando para um outro perfil, um homem que Deus chamou, né, de irrepreensível. Qual homem na Bíblia foi chamado de irrepreensível? Os irmãos lembram? É um livro maior, né, do Novo Testamento. Esse homem era irrepreensível. O próprio Deus falou. Não foi um profeta, não foi um amigo, não foi um sacerdote, mas o próprio Deus falou que ele era irrepreensível. E esse homem irrepreensível chama-se Jó. Jó era um homem irrepreensível. Ele servia a Deus de coração, nos bons e nos maus momentos. Então, para Jó não havia momentos ruins. Se estava tudo bom, ele estava ali glorificando a Deus, ele estava adorando a Deus, ele estava sacrificando a Deus. E se os dias estavam maus, da mesma forma, ele não mudava o seu perfil. E Deus o abençoava grandemente. Uma família linda. Se fosse nos dias de hoje, seria um empresário bem sucedido, com várias empresas. Ele tinha vários segmentos de negócios. A família extraordinária. E a palavra de Deus fala que um dia os filhos dos homens entraram na presença de quem? De Deus. E entre eles estava quem? Satanás. E Deus olhando para Satanás fala: Satanás, da onde você vem? E rodear e passear pela terra, né? Então tem um pastor aí que ele é meio cômico, e ele fala assim que Satanás é vagabundo, né? Ele tava, né, só sabe
passear e rodear pela terra. Mas esse é o projeto dele, ver tudo que está acontecendo para acusar, porque ele é acusador dos nossos irmãos, é o nosso acusador. E Deus falou: você disse, meu servo Jó, lá na terra é um homem irrepreensível. Posso até imaginar, não estou falando que foi dessa forma. Aí Satanás: eu sei, tem o Senhor dá tudo que ele precisa, o Senhor dá. Uma família, filhos, né, bonitos, irrepreensíveis, né, como você está falando, gados, ovelhas, camelos, servos para servir, terras produtivas. Agora, saúde. Agora, tira dele qualquer uma dessas coisas que você verá o que vai acontecer se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E assim, Deus permitiu. Toque em tudo que ele tem, mas não quer que você toque na vida dele. Qual foi a primeira crise, né, que Jó enfrentou? Se os irmãos quiserem acompanhar, Jó, capítulo 1. Né, a primeira crise que atingiu Jó encontra-se no capítulo 1, do verso 14 ao verso 15. Né, os seus bois, os seus jumentos, os seus servos foram atacados por salteadores sabeanos. Sabe o que é isso, irmãos? Lá estavam os servos trabalhando o seu dia a dia nessa empresa, né, ali de Jó, tratando desses bois, desses jumentos, e veio sabeus e atacou, e roubou, e levou tudo, e matou o servo. Só um escapou para levar as tristes novas para Jó. E quando esses servos chegam lá e anunciam aos sabeus, vieram levar os seus bois, seus jumentos, matar os teus servos, só eu sobrei para contar a história. E quando ele estava terminando de contar, entra o outro servo, dizendo: suas ovelhas, seus servos, veio o fogo do céu e consumiu tudo. Já pensou? Verso 16 do capítulo 1. Então só eu escapei para trazer a notícia. E esse ainda trazendo essas informações, entra outro correndo apressado. Seus camelos, seus servos foram atacados e roubados, foram levados pelos caldeus. Só eu sobrei para contar a triste nova. Já pensou o que começou a acontecer na mente de Jó, aquele homem bem-sucedido, aquele homem irrepreensível? E aí esse servo falando, entra o outro rapidamente: seus filhos, suas filhas, né, são mortos em um tornado. Jó capítulo 1, do verso 18 ao verso 19. A parte que mais dói no homem é quando você perde um ente querido. Se tivesse perdido todas as suas propriedades, talvez Jó não sentiria tanto, mas aqui ele vê os seus filhos sendo seus dias contados, eles foram abreviados. Ele perdeu seus filhos, ele lamenta. Mas aí vem o crucial, a sua saúde, como você falou. O inimigo veio e toca na sua carne. Um princípio. Agora esse homem está cheio de crise, a ponto da esposa dele chegar para ele e falar: Jó, olha o seu estado, meu amigo. Olha, ninguém quer chegar perto de você. Ele estava lá coçando aquelas chagas, carne de teia. Imagine a dor desse homem, a dor na carne, a dor na alma. Imagine só. E chega a mulher dele assim: Jó, veja sua situação, porque você não amaldiçoa esse teu Deus e não morre. Mulher,
nem só de bondade vive o homem, de coisas boas, mas de fatalidades também. Como fala uma louca, assim fala você. Você vê que nem no momento de dor ele renunciou a Deus. E ele estava em crise. E para ajudar vieram os amigos, né? E crucificaram Jó, né? Mas nós sabemos que no final Deus deu a ele tudo em dobro. E os seus amigos que estavam ali, lançando, né, os dardos da crueldade e do julgamento, e muitas vezes nós também recebemos os dardos cruéis do apontamento, os dardos da incriminação, da censura, da desfeita, dos desmandos, nós recebemos, assim como Jó. Mas o diferencial de Jó é que ele não negou Deus em nenhum momento. E muitas vezes os homens da atualidade que conhecem a palavra de Deus, muito sérios, acabam falando ou murmurando contra Deus. No final, esses amigos tiveram que sacrificar ao Deus Todo-Poderoso para que a condenação viesse sobre eles. Irmãos, quando alguém lançar os dardos da acusação sobre a sua vida, não amaldiçoe. Deixe Deus fazer justiça como fez na vida de Jó. Vemos também outros que foram chamados na eternidade, como Jeremias, o profeta chorão, aquele que foi chamado na eternidade. É o que eu falei lá no começo. Deus falou: não, Jeremias, você vai fazer isso sim. Você vai fazer isso sim, e se você não fazer, a minha mão vai pesar sobre você. E vou ficar devendo. Jeremias 1, de 17 a 19, mas aonde fala essa questão, aonde Deus fala: não, você vai fazer sim, e se você não fazer, se você não for profeta às nações, a minha mão estará sobre você. Sobre você. Jeremias capítulo 1, versículo 17 a 19. Quem gostaria de ler rapidamente aí para nós? Jeremias prepara-se para ir e vai dizer a eles: tudo o que eu mandar, não tenha medo deles. Agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda, quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isto é, vocês de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você, mas hoje eu estou lhe dando forças para poder tentar essa seguinte: você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Então nós vemos que Jeremias, ele foi chamado na eternidade. Era novinho ainda, tanto é que ele fala assim: eu sou um menino, não sei falar. E Deus fala: Jeremias, não fala que você é um menino, não sabe falar. Abre sua boca que eu vou encher. Eu a encherei. Então as palavras de Jeremias nunca caíram por terra. Tudo aquilo que Jeremias falou, com a permissão de Deus, as suas palavras nunca caíram por terra. E todas as profecias de Jeremias se cumpriram. Então, eu não sei, eu esqueci de marcar essa referência, onde ele se coloca diante de Deus. Ele fala: Senhor, mas eu não tenho condição. E Deus fala para ele: você vai fazer, porque se você não fazer, a minha mão estará contra você.
Então nós vemos que esse profeta chorão, em determinado momento ele fala: Deus, eu sou fraco, eu sou pequeno e o Senhor me enganou. Esse homem foi parar no poço. Sabe o que é o poço naqueles dias? A pessoa ficar, não sei quantos metros tinha esse poço, se 20 ou 30 metros, mas uma coisa era certa: ele estava com os pés mergulhados na lama, dia e noite, sentindo frio. Ele estava sendo subjugado. Então, poucos profetas sofreram tanto como Jeremias, por pregar fielmente a mensagem de Deus. Ele foi considerado um traidor, desprezado, espancado e preso. Então, nós vimos que ele foi considerado traidor pelo seu povo, porque ele falava as profecias de Deus contra o povo, mostrando seus pecados. Então ele foi considerado, um homem traidor. Já imagine você vivendo numa comunidade e chegar um profeta e apontar o seu pecado no meio de toda a nação. É morte. Então Jeremias era considerado como traidor. Sua primeira crise, foi quando ele pregou corajosamente a palavra do Senhor. Ele irritou muita gente e não queria que os seus pecados fossem expostos publicamente. A pregação da palavra de Deus raramente conduz à popularidade. Se nós estamos pensando que quando nós pregarmos a palavra nua e crua, muitas pessoas vão vir te abraçar, não vai não, meu filho. Oh Deus, mas eu estou sofrendo tanto, eu estou fazendo a sua obra, eu estou pregando o evangelho, sou perseguido, sou maltratado. É isso mesmo, querido. Quando você estiver falando a palavra como ela é, você será perseguido. William, tem sido fácil você pregar o evangelho no meio que você trabalha? Não é. Não é, meus irmãos. Quero falar, irmão de Deus. O versículo que o senhor está falando, no 1 começa no 4. Deus falando que ele... Leia para nós, por gentileza. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci. Antes que saísse da mar, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Eu, porém, disse: ó Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança. Onde quer que eu te enviar, irás. E tudo que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então nós vemos aí a promessa de Deus. Então vai divergir de uma tradução para outra, mas o sentido é o mesmo. Então Jeremias, ele sofreu muito por fazer a vontade de Deus. O interessante é que eu vou lá na frente. A segunda crise dele, Jeremias chegou a ponto de se sentir muito solitário por causa da rejeição quase universal que passou. Todos me amaldiçoam. Jeremias expressou isso. Jeremias reclamou e afirmou que não tinha feito nada para merecer tanto horror. Capítulo 15, versos 10 e 11. Então nós vemos a queixa de Jeremias. Eu não fiz nada, simplesmente eu fiz a vontade de Deus. Simplesmente eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer e eu sou amaldiçoado pelo meu povo. Aí jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Ou seja, eu não saio para as baladas, não saio para as noitadas. Então jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles.
Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me enchesse de indignação. Capítulo 15, verso 17. Foi bem duro para Jeremias ser excluído de tudo por causa das tarefas severas que ele possuía de anunciar a palavra de castigo. Versículo 18, capítulo 15, versículo 18. Ninguém queria se associar com ele, por isso Jeremias voltou-se contra o Senhor e disse: porque é permanente a minha dor, a minha ferida é grave, é incurável, porque te tornaste para mim como um riacho seco cujos mananciais falham. Jeremias 15, 18. Antes Jeremias havia pregado: Deus é a fonte de águas vivas, no capítulo 2, verso 13. Mas agora, Jeremias, em sua crise, ele fala que agora Deus é um riacho de águas secas. Então, quando nós estamos em crise, muitas vezes nós nos voltamos contra Deus, porque as crises muitas vezes são mais fortes do que nós acabamos caindo. Tem outros, que nós poderíamos ir considerando, mas eu quero fechar com um grande homem, um vulto extraordinário, um homem, que tudo aquilo que ele falou, ele conseguiu mexer até com o tempo. Esse homem é Elias, é um grande homem de Deus, um grande profeta. Esse homem fez coisas extraordinárias, na sua crise e decepção, e ele entrou até, vamos dizer assim, depressão. E essa crise e essa depressão é a falta de fé. Se nós voltarmos um pouquinho lá no livro de Reis, capítulo 18 e 19, nós vamos ver o que aconteceu ali no Monte Carmelo. Esse grande homem, ele desafiou os profetas, o Baal. Ele desafiou de uma tal maneira que os homens ficaram atônitos. Ele fez coisas extraordinárias. E o seu legado foi deixado como um homem de fé. Mas nós vemos que até mesmo esse homem, quando ele concluiu o seu ministério, o último pedido de Deus até então, ele fugiu. Ele pegou seu moço, deixou numa outra cidade e desejou o quê? A morte. Eu quero morrer. Ele estava tão acabado, tão estressado. Ele entrou em crise: eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Agora, por causa de uma ameaça, Ele estava amando de Deus e agora vem a rainha: o que você fez com meus profetas, eu vou fazer como? Fazer da mesma forma com você. Ele pegou e foi embora. Então, nós vemos esse grande homem, entrou em crise, entrou em depressão, mas nós vemos que lá também Deus restaurou Elias. O que está fazendo aí, Elias? Agora imagine você sendo alimentado por um porco. Imagine você andando nu e descalço. Porque não foi um período curto que ele ficou na caverna, não. Foi um período muito longo, a ponto das suas roupas desgastarem. Então, irmãos, em meio às crises que nós vivenciamos, nós precisamos confiar em Deus. Não existe crise maior do que o nosso Deus. Você pode dizer: essa crise é muito grande, mas o nosso Deus, o teu Deus, é maior do que qualquer crise. Então nós, como homens, nas nossas crises secretas, vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos confiar nele. Aí, como disse Deus, o grande eu sou para Josué: tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te, porque assim eu sou contigo, por onde quer que você ande. Vocês, como servos,
Senhor nosso Deus é com vocês em meio às crises. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Deus Santo, em nome de Jesus, obrigado a Deus, porque aprendemos que os nossos irmãos do passado, os servos do Senhor, Deus, eles entraram em crises e até mesmo ficaram deprimidos, mas o Senhor os ajudou, porque eles estavam, ó Deus, em obediência a Ti. Então nós te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, a obedecer ao Senhor, para que quando chegar os momentos de crise, nós estejamos alicerçados, ó Deus, na Tua palavra, no Teu poder e com a Tua bênção. Fica conosco, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcinho. somos felizes porque o Senhor tem abençoado nós como homens
Ó Deus, a tua palavra fala, onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E nesse momento nós te pedimos, ó Deus, que venha sobre as nossas vidas, ó Deus, o avivamento, o despertamento espiritual, ó Deus, para que venhamos, ó Deus, a fazer a tua obra com alegria, venhamos a fazer a tua obra e te servir, ó Deus, com singeleza de coração, ó Deus, em santidade de vida. Ó Deus, e quando eu falo de avivamento, despertamento, eu não falo de falar novas línguas estranhas, não, Senhor, mas é um despertamento, é sede, aquela fome de estarmos diante da tua presença, buscando ao Senhor, Deus, ouvindo a sua voz, e o Senhor usando as nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso contexto, ó Deus, para anunciar ao Senhor, porque o Senhor nos levantou como homem segundo o coração de Deus, para fazer o teu nome conhecido e o seu Filho amado Jesus Cristo conhecido como Salvador. Deus, usa as nossas vidas, mas também, ó Deus, te pedimos, temos as nossas necessidades, temos os nossos anseios, ó Deus, e nós te louvamos, porque o Senhor está aqui sondando, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Ó Deus, coloco nas tuas mãos a vida do irmão William. Ó Deus, ele está tão grato ao Senhor, porque ele pôde contribuir, ó Deus, com a comunidade, com esses cursos que foram ministrados, ó Deus, por ele. E também nesse período também, ele também pôde, ó Deus, se preencher, se encher, ó Deus, da tua presença, com a tua palavra, nos nossos encontros às sextas-feiras. Ó Deus, abençoa o teu filho. O Senhor pode fazer coisas extraordinárias e maravilhosas na vida dele. Ó Deus, é o Senhor que está no controle de tudo. Mas, por enquanto, ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida do William, pelos livramentos. Ó Deus, como os dias estão difíceis e violentos, mas o Senhor tem guardado o seu filho, o Senhor tem dado a ele a proteção. A mão do Senhor está, ó Deus, conduzindo e livrando do mal. Seja com ele, Senhor, e no seu regresso, ó Deus, de volta ao seu horário normal, ó Deus, o Senhor possa levá-lo, ó Deus, com graça e autoridade, e que todos possam ver, ó Deus, a presença, a graça do Senhor na vida do teu servo William. Também nós colocamos nas tuas mãos cada homem que aqui está nesta noite, que veio buscar a tua presença, que veio aprender um pouco mais da tua palavra. Ó Deus, que em meio às nossas crises, que em meio, Senhor, às nossas preocupações, o nosso anseio, todos nós possamos lançar aos teus pés, ó Deus, porque reconhecemos que é o Senhor que dá os bons caminhos, para que possamos resolver cada crise, cada dificuldade. Deus Santo, muito obrigado. Nós nos lembramos, ó Deus, do Fábio. Visita o teu filho, ó Deus, no seu momento de enfermidade. Ó Deus, que o Senhor tire as dores. Ó Deus, nós sabemos que essa enfermidade gera tantas dores, tanto desconforto, ó Deus. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer o refrigério. O Senhor é poderoso para restaurar, ó Deus, a vida física, emocional, espiritual do teu servo. Ele sempre gostou de estar presente nos cultos, nos grupos familiares, nos encontros, nos estudos. Ó Deus, sempre foi uma pessoa ativa e atuante. Mas agora ele está enfermo, necessitando do teu cuidado. Visita o Fábio, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Também colocamos nas tuas mãos a vida do Leandro, ó Deus, que está tão resfriado, ó Deus. E todo resfriado, toda gripe que vem, nós nos preocupamos. E ele, para poupar, para preservar, ó Deus, preferiu não estar conosco, preferiu se cuidar, para em breve estar, ó Deus, nesta comunhão tão gostosa. E assim também o Alessandro, ó Deus, ele sabe, ele reconhece, ó Deus, que ele tinha esse compromisso de direção de culto, ó Deus, aqui na tua casa. Que o Senhor visite também. Está gripado, muito resfriado, ó Deus, que a mão do Senhor também esteja sobre ele, curando e restaurando.
Ó Deus, Marcelo, Diego, ó Deus, que o Senhor visite, quer no trabalho, ó Deus, quer em outra situação, que o Senhor visite os teus filhos. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos e por cada irmão que aqui está, ó Deus. Não quero citar os nomes, ó Deus, mas o Senhor, nesse momento, está aqui, ó Deus, visitando a cada um. O Senhor está visitando e abençoando, ó Deus, e trazendo conforto, refrigério em meio às suas crises. Ó Deus, tem pessoas, tem irmãos que estão vivendo a crise existencial, ó Deus, em meio aos sofrimentos, querendo, ó Deus, que o Senhor o tire desse mundo, como Elias pediu a morte, ó Deus. Em meio às crises, muitos dos nossos irmãos estão pedindo a morte. Ó Deus, que o Senhor venha sobre os teus filhos, trazendo a paz, trazendo a calma, trazendo o refrigério para as suas almas. Ó Deus Santo, louvado e agradecido seja o teu nome. E obrigado, Senhor, por esse momento, por esses irmãos que aqui estão. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, porque reconhecemos que o Senhor está conduzindo todas as coisas e abençoando as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, Deus Santo, por cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Sexta-feira estaremos juntos novamente. Teremos culto, no domingo, aqui na unidade 2, às 9 horas da manhã, EBD, 10 horas, nosso culto, simultaneamente, unidade 1 também. Um abraço, fica na paz.